Certa feita, eu morava num bairro lá na Cascatinha e eu adorava morar lá. De repente, eu acordo de manhã, chegando lá uma construtora que ia construir um prédio. Bom, o que é que eu tenho com isso? Claro que eu tenho. Por quê? Vamos analisar um prédio que vai receber 450 famílias. Já imaginou o impacto? São, no mínimo, 1.000 pessoas a mais, água mais, trânsito complicado, porque 1.000 pessoas trazem 200 carros, pelo menos. E aí, nós temos essa situação. Como é que fica esse agrupamento de pessoas que eu não esperava? Eu precisava debater esse assunto. Nós temos aqui hoje um engenheiro que vai se apresentar, já esteve aqui e trouxe um alto índice de audiência. E já eu apresento ele para vocês. Doutora Patrícia Silva, nossa assessora jurídica de TV Pós, minha companheira de trabalho. Doutora Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez à TV Pós e ao programa Direitos e Deveres. Obrigada, doutora. É sempre um prazer estar aqui. Doutor Nelson, quem é o senhor? Seja bem-vindo à TV Pós. Nelson Gonçalves, sou engenheiro civil. A partir do ano que vem voltarei a ser conselheiro do CREA de Minas Gerais. Sou presidente do Clube de Engenharia de Poços de Caldas e um participante ativo da comunidade pós-caldense. Inclusive agora na imprensa também, atuando lá como comentarista e debatedor na Web Rádio Canção de Boiadeiro. Ô Nelson, eu tomei conhecimento de um anteprojeto de lei de autoria do vereador Paulo Tadeu, a quem rendo as minhas homenagens, um vereador atuante, honesto, foi um bom prefeito, respeito o trabalho dele como homem público. E sei que vou arranjar uma polêmica desnecessária. Mas o anteprojeto dele, eu estou de acordo. Calma, com algumas ressalvas. Porque o meu convidado de hoje, Dr. Nelson, ele também tem as suas ressalvas. Em princípio, nós convergimos quanto ao resultado, mas divergimos quanto aos fundamentos. Então, nós ficamos naquela situação que eu brincava com a doutora. Então, eu não gosto da Maria porque ela usou uma roupa azul e o Nelson não gosta da Maria porque ela usou um sapato preto. Quer dizer, nós dois não gostamos da Maria, mas por motivos diferentes. Doutor Nelson, começa lendo para mim, comentando comigo, se puder mostrar para a câmera o anteprojeto do vereador Paulo Tadeu e comenta comigo para abrir o nosso debate. Quem está em casa, preste bem atenção. Construção de prédio ao lado da sua casa, pessoal lá do Elvira Dias, pessoal do São Benedito, preste atenção que o assunto de hoje tem muito a ver com vocês. Nelson, fala para mim do anteprojeto do vereador Paulo Tadeu. É um anteprojeto de lei complementar número 2 de 2018, que inclui o artigo 43A na lei número 92 de 26 de dezembro de 2007, para prever a possibilidade de revogação e anulação de licenças expedidas. Esse artigo ele diz que qualquer licença expedida mediante processo administrativo próprio, poderá ser revogado por razões de interesse público superveniente e justificado. E 2, deverá ser anulado por razões de ilegalidade na sua expedição. Ele, na verdade, ele quer anular um ato jurídico perfeito de uma lei anterior. Doutora Doutora Patrícia. Nós estamos mexendo na lei de uso e ocupação do solo. Essa é na lei de uso e ocupação do solo. Ou seja, a partir do momento que eu vou executar uma obra, eu vou fazer um empreendimento. Primeiro eu tenho que fazer, eu vou lá na planejamento e discuto. Eu posso fazer um prédio aqui? Aí o planejamento vai me dar uma autorização. Mas não tinha uma lei anterior que ele quer alterar aí que permitia? A lei anterior permitia. Não, a lei ele está só simplesmente dizendo que aquilo que eu já aprovei, o projeto que eu aprovei, que ele vai anular. Eu já investi então isso entra o direito adquirido.
Doutora, comenta com a gente como é que fica o direito adquirido e a coisa julgada, né? Porque você já transitou lá atrás, né? Pois é, doutor. Esse assunto muito me apraz, porque eu gosto muito do direito administrativo. Inclusive, já tem construções, já tem prédio. Sou uma estudiosa do direito administrativo, inclusive eu fui assessora lá estagiária, mas a gente brincava que eu era assessora porque a gente trabalhava ali ombro a ombro no gabinete com o doutor Santini, que era assessor jurídico. Santini, um abraço para ele. Então, ali eu aprendi muito e efetuávamos muitos pareceres jurídicos para todas as secretarias aqui da administração de Poços. Então, o que o nosso convidado está falando é um assunto muito interessante e que, ao meu ver, vai gerar muita polêmica. Por quê? Existe, doutor, a revogação e a anulação do ato administrativo. Explica a diferença. E tem diferenças. Então, o que está me estranhando um pouco, eu não conhecia esse anteprojeto de lei complementar, mas o que a princípio, assim, sem entrar no mérito da questão, estou falando aqui numa parte mais técnica jurídica, o que me causa estranheza é que aqui está constando, no artigo 1º, a possibilidade de revogação e anulação. Então, vamos explicar a diferença. Revogação do ato administrativo, ele se dá por critérios de conveniência e oportunidade. Então, a administração concedeu algo, mas lá na frente ela percebeu que a decisão não foi boa. A decisão não foi boa e precisa ser modificada. Então, revoga. De modo que, por critérios de conveniência e oportunidade, que normalmente sempre vai envolver o interesse público, modifica-se aquele ato. E pode também ser ressarcido eventuais prejuízos causados àquele que recebeu a autorização. Agora, já a anulação é diferente. Ela extingue o ato. Não, a anulação ela deve ser aplicada, ela é cabível para atos que foram concedidos de maneira ilegal. E houve uma lei, houve uma autorização, houve um estudo naquela época e aquele ato é legal. Então, se o ato é legal, não vai caber anulação. Pode ter uma revogação. Inclusive, existe o ato jurídico perfeito, né? Se o ato jurídico é perfeito... Que é texto constitucional. Existe o direito adquirido, então é uma questão bem entroncada, viu, doutor? Ô Nelson, mas então vamos seguir na linha, por enquanto, do vereador Paulo Tadeu, que ele fala daquelas concedidas também. Qual é o teu posicionamento sobre isso? Não, você imagina, é o que eu estava dizendo. Para mim executar um empreendimento, eu tenho que ir à Secretaria de Planejamento, fazer uma consulta prévia, aí eu recebo uma autorização. Aí eu vou adquirir a área, que é uma área que não é barata, porque é área central. Essa área ela já foi definida no plano diretor. Lá atrás. Lá atrás, em 2006, que esta área era do zoneamento preferencial, é um ZAP. E ali já foi então pensado, por exemplo, no consumo da água, da luz? No consumo da energia elétrica, na rede de esgoto, porque no plano diretor participa o DME, participa o DEMAI, participam os órgãos públicos, Entendi. Participam profissionais habilitados para fazer isso. Quer dizer, o plano diretor, ele não é qualquer coisa que sai na ponta da caneta. E depois, ele ainda tem audiências que é convocada a população para participar, que é um mal, que a população não participa, não comparece, e depois começa a construir um prédio do lado da minha casa, mas eu não vou construir um prédio. Mas aqui está permitido. É quando acorda. Eu vou assumir aí a carapuça, eu vou investir essa carapuça, doutor, sabe por quê? Porque eu não fui participar dessa lei de zoneamento, mas o prédio ao lado da minha casa me incomodou. Por quê? Ia tirar o meu sol, ia botar 200 carros na rua da minha casa. Então, eu penso assim, que eu acordei para o problema quando o problema bateu a minha porta. Porque o que eu noto muito isso, deixa eu falar da lei de zoneamento aí, eu estava aqui em Poços e não participei. Mas quando o prédio começou, quer dizer, aí a vara de ferrão, o boi fui eu. Eu senti a ferroada. Agora eu reagi. Isso aí é um erro que nós cometemos, viu, doutor? Eu, por exemplo, sou cidadão pós-caldense com muita honra. Eu nasci em Campestre e sou pós-caldense de coração. Então, deixa eu contar uma coisa. Doutor Nelson tem razão. Às vezes nós falhamos nisso. O nosso erro, doutor, é isto. Porque a senhora participou de uma reunião de zoneamento, doutora? Seja sincera, participou? Não. Tenho que admitir, nunca participei, doutor. Mas quando vai fazer um prédio lá de sua casa, já fica olhando, aí, né? A gente reclama, porque aí a gente tem muitos argumentos, né? Vai dar sombra, minha casa vai ter umidade. E reclama, vai, né? Diminuir o valor da minha casa. Mas participar que é bom. Ô Nelson, então você trouxe o problema apresentado pelo Paulo Tadeu.
Mas o doutor Milton Reis foi proprietário da Arte Tesoura, foi deputado federal, um grande amigo que eu tive, um mestre, faleceu ano passado, que Deus o tenha. O doutor Milton Reis, ele era diretor da Rádio Tesoura, proprietário, né? Eu chegava assim e falava, doutor Milton, temos um problema para resolver. Ah, o senhor me trouxe o problema, mas o senhor já pensou na solução, né? Agora você é o Milton Reis, você me trouxe o problema, qual seria a solução? A solução não é revogar o que foi aprovado. Já foi aprovado. É direito adquirido. A não ser que a prefeitura indenize. Uma indenização altíssima, porque você comprou o terreno, você fez os projetos estrutural, você já vendeu, você já pôs já fez a corretagem. Tem um capital investido. O prédio não começa na hora que começa a escavar ou que começa a cravar a estaca. Ele começa muito tempo antes. Se a aprovação de um projeto demora 6 meses. E o loteamento? O loteamento também. Agora, o loteamento já é a Lei 83. Você tem que cumprir. Você tem uma lei. Você tem que cumprir a legislação. No loteamento você faz um anteprojeto, leva para a prefeitura, ela faz as adequações que ela necessita, depois ela volta para você fazer, aí você assume o compromisso de construir aquela autorização. Aí você vai fazer o projeto novamente, aí a prefeitura aprova. Aprovou o projeto, você tem 180 dias para ir no cartório de registro de imóveis e registrar o teu loteamento, que é o que aconteceu com o loteamento em Poços, que não foi registrado, mas ele vendeu o loteamento, os lotes sem ter registrado. Sem estar registrado. E agora, como é que resolve isso? Problema, porque ele alterou o projeto e a prefeitura não aceitou, porque você tem uma declividade da água pluvial, para não desgastar o manilhamento, o proprietário fez um revestimento dessas manilhas, garantindo que ela vai durar mais até do que o que duraria o normal, entendeu? Então são detalhes que a lei exige para prevenir, para prevenção de despesa da prefeitura. Agora, doutora Patrícia, a senhora é assessora jurídica de várias empresas, e eu faço uma pergunta para a senhora agora. Eu, por exemplo, cumpri o que o doutor Nelson falou, mas alterei o projeto que ele falou ali. Juridicamente, o que pode acontecer comigo quando eu altero esse projeto? Eu posso ter que desmanchar, por exemplo? Doutor, eu tive a honra de ter, só fazendo uma ressalva antes de responder ao senhor, de ter aula com a professora Zamira de Assis, que inclusive trabalhou com o senhor. Comigo, sim. E foi logo no primeiro período da faculdade. E ela nos ensinou, né, a todos os alunos, não só a mim, uma lição muito válida que eu carrego para a vida toda. É difícil a gente opinar sem estar com o caso em mãos, sem analisar. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas de uma forma geral, alterou o projeto, então aquilo que foi alterado alguma consequência vai ter. Alguma consequência vai ter. Ou uma penalização, ou vai ter que voltar atrás e se readequar ao que foi estipulado a princípio. Mas, de toda maneira, entrando na questão do que o Nelson está dizendo, cabe a ele, doutor, mesmo sem analisar a questão profundamente, cabe a ele toda a razão no que ele diz. Porque, em primeiro lugar, a anulação que está prevista aqui nesse anteprojeto, ao meu ver, está totalmente fora de base, não tem essa possibilidade. Porque foi tudo feito dentro da lei naquela época, ninguém pediu favor nenhum, a empresa se submeteu ao que o município estipulava, todos os requisitos foram cumpridos, o projeto foi aprovado, eles se organizaram, compraram terreno, fizeram tudo, gastaram. Então, assim, a anulação não vai ser possível, não. E se for revogado, vai ter que restituir, sim, o município. Doutora, no próximo bloco, após as mensagens, eu quero que o doutor Nelson fale para mim sobre 2 bairros especificamente. A Vila Elvira Dias e o bairro São Benedito. Porque eu andei recebendo algumas reclamações sobre isso daí, construção de prédio lá. Depois que o senhor souber que puder falar para a gente, sem adentrar aí em princípios legais, mas na opinião do engenheiro, sobre Elvira Dias e São Benedito, após as mensagens.
E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 em HD, 22 HF. Aqui à minha esquerda, a doutora Patrícia Silva, assessora jurídica da TV Pós, da Advocacia Criminal Vanderlei de Mello e, claro, também de várias empresas de Poços de Caldas. Na minha direita, o doutor Nelson é um engenheiro, perito, realiza várias perícias. E ele que é também apresentador, debatedor do programa na rádio Canção de Boiadeiro. Lembrando que este programa vai ao ar também na Web Rádio Canção de Boiadeiro, em dia que eu vou avisar. E também no YouTube, doutora, como é que é? Está lá no YouTube? Sim, no canal Direitos e Deveres, procurarem colocar lá no YouTube Direitos e Deveres Vanderlei de Mello, porque daí já aparece o canal do doutor, que tem vários Direitos e Deveres, vários canais com esse mesmo nome lá. Daqui a pouco esse programa já vai estar lá no YouTube. Sim. Agora, ô Nelson, eu deixei duas situações para você, que chegaram para mim as reclamações. Foi da Vila Elvira Dias, que é aqui na próxima rodoviária, ali ao lado do Vila Nova, né? E do São Benedito, do qual eu até estou sempre presente por ali. Eu tenho que dizer, minha família tem um imóvel ali. Então, ô Nelson, como é que fica a situação do São Benedito e dos outros bairros? O que o senhor poderia orientar? O Jardim Elvira Dias foi o primeiro ponto que começou a reclamação da construção de prédios. Aí a Câmara de Vereadores fez uma audiência e alterou a legislação para o Elvira Dias. Porém, os prédios que estão em construção e que estão em plano de projeto vão continuar. Sinto muito, mas vão continuar. Porque é direito adquirido, já foi aprovado. É que o doutor explicou, teria que ter indenização então. Eu vou dar indenização. Já, lá no Elvira Dias, a partir da Lei Complementar 195, que ela foi aprovada em 4 de outubro, agora recente, a partir de 4 de outubro não se pode mais edificar prédios altos lá, porque a lei foi alterada. Existe um limite de andar para poço? Existe, 48 metros, a 16 pavimentos. 16 pavimentos. Dependendo do local, né, Dependendo Nelson? do Porque local. tem um edifício que tem 20 Ali andares, né? ali no Poços de Caldas. É difícil? Não, Poços de Caldas não, mais alto que Poços hoje? Não. Não é não? O mais alto é aquele lá da esquina dos macacos. Ah, entendi. Aquele tem 19 pavimentos. Entendi. E na Rua Junqueira também E foi aprovado tem por um uma hotel lei na muito Câmara. alto, né? E foi aprovado via Câmara. É errado, porque fizeram uma lei exclusiva. A lei não pode ser para uma pessoa. A lei tem que ser para a população. Geral e Está abstrato. errado. Tem vários projetos de Poços de Caldas que foram aprovados na Câmara. Quando o senhor fala de 19 pavimentos, o senhor falando de 20 andares. Não, 19 já contando com as garagens. Já contando a garagem, né? Agora, desculpe. Doutora, vamos falar aí da indenização. Essa indenização é por danos materiais? Pode ser danos morais também? No caso de revogar uma coisa que está em andamento? Especialmente por danos materiais, né? Mas pode haver danos morais sim, doutor. Pode há haver um também. abalo, né? Com certeza, imagina, às vezes a pessoa tem um projeto de vida ali investido, né? Agora, ô Nelson, você falava aí do São Sebastião, do São Benedito e do Elvira Dias. Qual é o problema específico, por exemplo, do São Benedito? O São Benedito é uma área, um zoneamento, um macro zoneamento do bairro São Benedito, é um ZAP, Zona de Adensamento Preferencial. Ou seja, ali é liberada a construção de prédios, até 48 metros. Certo? Ali é liberado. Foi aprovado no plano diretor. E o que acontece? A cidade está crescendo. A maioria dos centros brasileiros é prédios. Não adianta, nós vamos ter prédios no centro da cidade. No centro da cidade, em função de uma lei, eu acho que de 1974, do Figueiredo ainda, que proibiu por causa das águas. Então, Poços de Caldas não pode, porque tem uns veios de água que não podem ser fundações profundas. Então, existe uma lei federal para Poços de Caldas, que não permite construção de altos prédios no centro da cidade. Seria o caso, Nelson, desculpa te interrompê-lo, por exemplo, se bater estaca muito profunda ali, o que pode acontecer com essas águas? Essa estaca pode passar num veio de água e interditar as águas das fontes que nós temos aqui em Poços. Então tem sentido. Tem sentido. Não, ela tem sentido, essa lei tem sentido. No centro da cidade ela tem, porque ela já foi delimitado um perímetro onde não pode construir. Então o que acontece? Qual que é a área central mais próxima que pode construir prédio? É São Benedito. Então é lá que vai construir
uma questão... E há como ser feito um estudo de subsolos para ver se ali tem esse risco, se tem esse perigo naquele local? Tem, sim. Já existe um estudo que foi feito. Eu acho que foi pelo... Tem um pessoal de Belo Horizonte que fez. Agora, ô Nelson, ali na... meu que veio aqui para fazer esse estudo. Eu me lembrei agora da Francisco Salles. Você foi perito uma obra lá, não foi? Na Francisco Salles, quando foi feita aquela canalização? Na verdade, eu fiz a avaliação de todos os fundos de imóveis ali da Francisco Salles. Ela foi feita em 88 pelo Zé Aurélio Vilela. Ele canalizou aquela tubulação. Inclusive, ele pagou todas as indenizações lá. O meu pai foi um que teve uma parte lá. Quem pagou na época foi o Navarro, porque o Zé Aurélio fez. E o Navarro pagou. Agora, aí as brigas, as discussões judiciais acabaram acontecendo no governo do Sebastião Navarro. Eu já não sabia, porque veja você como é bom conversar com o Nelson, que é uma pessoa bem informada. Para mim, quem tinha pago seria o Zé Aurélio. Ele está dizendo que o Zé Aurélio fez a obra e o Navarro pagou na administração do Navarro. Bom, uma coisa é certa, foi pago. Pelo menos meu pai recebeu, eu lembro. E na verdade foi uma coisa interessante. Quando o Navarro entrou, ele pegou o IPTU e aumentou em 400%. Lembra? Foi uma briga danada, uma choradeira. Arrecadação, foi uma choradeira danada. Aí o que aconteceu? Quando eu fazia as avaliações da Rua Marechal, os proprietários estavam vendendo por 350, não sei se é cruzeiro, cruzado, naquela época era um dinheiro diferente, não é mais real. Era 350. E pelo valor venal valia 400. Então eu pagava 375, a prefeitura não podia reclamar porque ela disse que ela valia 400. E o proprietário ficava satisfeito, porque ele estava vendendo por 350 e eu avaliei por 375. Solução salomônica. Vamos dar o nome dele para doutor, para Rei Salomão. Foi um negócio interessante. E eu tive um caso que teve um problema, que ele achou que ele deveria receber muito mais, mas na verdade o que acontece? Antes ele tinha um imóvel com frente para a Rua Marechal Deodoro e fundo para o Ribeirão. E ele tinha uma lei que proíbe ser construído no Ribeirão. É verdade. Aí o que acontecia? Isso era uma obra de fundo. Um rio passando no fundo, com muito esgoto, que passava e passa até hoje. Não podemos dizer que não passa, mas passa. Que é errado. Entendeu? Aí o que aconteceu? Canalizou o rio, virou uma avenida, ele ficou com duas frentes. E o apartamento de frente vale muito mais que o apartamento de fundo. Lucro. Então ele teve lucro. Na verdade, foi um negócio muito interessante, porque se eu tivesse feito a avaliação na época dos 375, pra você ter uma ideia, na época ele receberia 6 milhões. Mas ele exigiu que ele queria mais. Aí eu fiz a avaliação, avaliando mesmo, entendeu? Considerando que ele deixou de ter um apartamento de fundo para o rio e ter um apartamento de frente para a avenida. Ele tinha um prédio de frente para uma rua. E passou a ter um apartamento de frente para uma avenida. Quer dizer, ele valorizou. Na verdade, a avaliação dele deu 1 milhão. Ele brigou comigo até hoje. Não gostou. Doutor, mas é a verdade. Nesse projeto de lei aí, eu penso assim, né, com todo respeito ao vereador Paulo Tadeu, já disse que eu admiro, ele é um grande homem público, mas a senhora aconselharia tirar essa palavra aí, anulação, desse projeto? Se fosse da senhora, é claro, vamos respeitar a iniciativa do vereador Paulo Tadeu, até convido para participar com a gente, se quiser explicar, mas a senhora não retiraria essa palavra anulação, que ficou meio forte aí? Sem dúvida, doutor, com todo respeito, né, e ressalvando que a gente não estudou o caso, né, então, para melhor opinar, só estudando a situação profundamente. Nós vamos ouvir o Paulo Tadeu. Mas, a princípio, a colocação aqui, porque a gente vê uma palavra, né, mas atrás dessa palavra existe um instituto jurídico. E se não houver... Seria do ato jurídico perfeito? Sim, e mesmo falando em termos de direito administrativo, se não houver nenhuma ilegalidade na lei anterior que autorizou essas construções, esses projetos, não cabe anulação. Nelson, 1 minuto para você arrematar o seu ponto de vista. E esse assunto vai continuar aqui na TV Posto, no meu programa, e vai continuar no Web Rádio Canção de Boiadeiro, porque eu, por exemplo, disse no início, eu e o Nelson temos o mesmo ponto convergente, mas divergimos no motivo. Então, eu acho, por exemplo, como morador, né, doutor, eu sou suspeito, né? Mas
Se ao lado da minha casa, lá no Santo Augusto, for construir um prédio, eu vou brigar muito. Então, eu não quero esse prédio lá, porque vai me prejudicar. Aí o Nelson diz, não, mas tem uma lei que autoriza fazer. O senhor não participou do Conselho Diretor. Já vesti minha carapuça, viu, Nelson? Eu mereço aí a reprimenda, porque eu realmente não participei. Mas, doutora, quando eu comprei esse laptop, a senhora não estava presente. A senhora é obrigada a gostar dele, que a senhora não estava presente? Eu creio que não. É claro que não, doutor. Então, hein, a situação hoje é assim, Nelson. Eu acho que o pessoal do São Benedito tem razão. O pessoal do Elvira Dias tem razão. Acho que você acerta quando diz para discutir nessa regulamentação que vai ter aí. Então, dedica um minutinho teu final para falar dessa regulamentação que você falou aí, que deve ser feita dentro desse projeto. O plano diretor, ele tem, por lei, ele tem que ser atualizado de 10 em 10 anos. Quer dizer, esse plano diretor nosso é de 2006. Então está na hora. Já passou da hora, entendeu? Ele já teria que ter sido atualizado. E ele está em atualização, está em discussão no CONDURT, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. A partir do momento que ele sair do CONDURT, ele vai para a Câmara vai ter que chamar a população para uma audiência, ou uma ou duas, acho que é 3 audiências, se não me engano. E fazemos votos que a população compareça. Eu peço para e eu me incluo nessa. Porque depois que a Inês é morta, não tem jeito. Entendeu? Depois de aprovado, é lei, virou lei e acabou. Agora, não adianta o pessoal reclamar, então participe. Eu acho que o brasileiro, ele não participa da política. Eles são contra a política. Ele não é contra a política. Tem que participar. Ô Nelson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O Nelson, ele, na Web Rádio Canção de Boiadeiro, ele tem feito comentários maravilhosos. Vamos falar qualquer dia sobre prédio tombado, sobre prédio que pode ser tombado, sobre restauração. Prédio nós estamos vendo que vai ser demolido já aqui em Poços. Estou de olho nisso, hein? E nós vamos conversar com o Nelson também sobre a história de Poços de Caldas. Eu falo que o Nelson Gonçalves é um doutor Gaspar, um pouco mais jovem, né? Um abraço, doutor Gaspar Duarte Pai Pereira, acompanha nosso programa. E ó, doutor Gaspar, eu respeito o senhor como um brilhante homem público. Um dos mais importantes de Poços de Caldas é o doutor Gaspar Duarte Pai Pereira. Um abraço a ele, minha homenagem. Nelson, obrigado, seja bem-vindo à TV Poços, ao programa Direito de Deveres. Fico à disposição para esses assuntos serem discutidos aqui. Vamos brigar muito. Vamos brigar muito. Vamos debater bastante. Ué. Doutora Patrícia, mais uma vez, uma honra receber aqui. Lembrando que a doutora Patrícia, ela tem conhecimento em várias áreas do direito e foi a meu convite que ela aceitou, porque, como todo mundo sabe, ela é neta do saudoso Geraldo Carvalho, é isso, né? Isso. Que foi diretor do jornal Folha de Poços. Folha de Poços. E a doutora Patrícia, então, ontem eu conversava com a minha esposa Marilene lá em casa e falava o seguinte: a doutora Patrícia, ela é uma apresentadora nata, viu, Nelson? Porque está na veia, está no DNA dela. O avô foi um dos fundadores da ASE, o avô foi o fundador do jornal, o avô escreveu matérias maravilhosas, eu tive a honra de escrever matérias com o seu avô, e posso dizer, viu, doutora, que é uma honra estar com a senhora aqui na TV Poços, me acompanhando nessa bancada e na Web Rádio Canção de Boiadeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada sempre, doutor, e quero deixar aqui de público também um agradecimento especial a todos aqui da TV Poços, que me acolheram com muito carinho, e especialmente ao nosso diretor Ildeu Pereira. Muito obrigada por tudo, pela confiança, e espero contribuir sempre aqui com muito prazer, doutor. Obrigada. É uma honra receber a senhora aqui, doutora. Lembrando que a doutora Patrícia é assessora jurídica da TV Poços junto comigo, batalhamos na luta jurídica do dia a dia. Este é o programa Direitos e Deveres. Esta é a TV Poços. E eu sou o Vanderlei de Mello.